Amém? E aqui em Abacuque, capítulo 2, aqui nós vamos trazer um entendimento, encerrando esse mês de maio, com chave de ouro. Já participamos de uma reunião super abençoada pela manhã, a palavra de levantar o coração, lá na nossa sede estadual, e agora à noite fechamos com chave de ouro aqui, trazendo a palavra em Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Presta bem atenção agora, tá, igreja? Diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for a Quito. Vamos ler mais uma vez? Abacuque 2:1. Sobre a minha guarda estarei. Vamos começar por aqui. O profeta começa a dizer que ele vai estar em guarda. O que quer dizer isso? Que ele vai começar a prestar atenção nas ações dele. Tem gente, irmãos, que nem para pensar quando tem que tomar uma decisão. Tem gente que não para nem para pensar como ela tem andado no dia a dia. Aí quando vem uma pressão, quando vem uma situação que ela precisa resolver de imediato, ela não tem condições. A pessoa fica perdida. Então o profeta começa nos dizendo: sobre a minha guarda estarei, ou seja, eu vou começar a prestar atenção nas minhas ações. Tem gente que não pensa nem antes de responder. Já conheceu gente assim? Que a pessoa está falando, não, você vai dizer, não. Mas depois ela acabou assumindo um compromisso e talvez ela não estava preparada para fazer, para estar. Então ele está dizendo: sobre a minha guarda eu estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei. Quem é a fortaleza? Não é o Senhor nosso Deus? Nós aqui na igreja nós estamos numa fortaleza, protegidos, guardados pelo Senhor nosso Deus. Então ele está dizendo: Senhor, quando eu estiver na tua presença, eu vou vigiar os meus montes. Porque tem gente, irmãos, que entra na presença de Deus, não dá o mínimo de importância ao respeito à presença de Deus. Às vezes ela está como estava pregando sexta-feira em Novo Horizonte, e estava falando que às vezes a pessoa não dá o mínimo de respeito ao Espírito Santo. Quando a palavra está sendo ministrada, o Espírito Santo está testificando o coração. Como assim, pastor? Não é que ela fica levantando para lá e para cá, não. Às vezes ela está com pensamentos longe daquilo que está sendo ministrado ao coração. Às vezes o pastor está falando, é um exemplo, vou falar de cura, vou falar de prosperidade. Aí ela começa a ter pensamentos diferentes. Mas o meu caso é diferente, o meu caso não tem cura. Eu vim de uma família pobre, não vou prosperar, nunca vou ter nada. Se eu não conseguir de outros meios, dos meios legais eu não vou conseguir. Ela está sempre com um pensamento diferente. Nós tivemos aqui nos domingos retrasados falando sobre Pedro. Pedro era um daqueles discípulos que nem esperava Jesus acabar de falar, ele já estava tomando a palavra. E às vezes naquilo que Jesus tem para nos revelar, às vezes é uma direção grandiosa para a nossa vida. Mas se nós não prestarmos atenção nas nossas ações, estamos com um pensamento longe. Às vezes, uma coisinha nos distrai. Hoje de manhã lá no culto, tinha uma mãezinha lá, com um bebê que estava um pouquinho resfriado.
Aí estava um bebezinho tossindo e a gente achava que era tão brinquedo que estava lá no meio. Diante de Deus, parecia que estava com uma latinha, batendo a igreja toda, começou a olhar, começou a se distrair. Né? Falta de diligência também da mãezinha. O que ela devia ter feito? Era um bebezinho tossindo, olha o nível que era. Era um bebezinho tossindo, o que ela devia ter feito? Não, está muito aglomerado aqui, o bebezinho está tossindo muito, então o ar livre um pouquinho com ele para fora. Porque nem ela presta atenção e as pessoas começam a prestar atenção no bebezinho, naquela situação, acaba constrangendo a pessoa. Então, às vezes, nós temos que prestar atenção e dar atenção devida ao que o Espírito Santo está falando. Né? A pastora é muito chata com o negócio de celular na igreja. Por quê? Porque qualquer coisinha te distrai, às vezes, é uma palavra que Deus tem para você. Eu sempre falo, segura o xixi um pouquinho, né? Dá para aguentar um pouquinho até você ir no banheiro, a não ser for um caso extremo. Por quê? Porque o Senhor está falando, você não pode virar as costas para Ele. Porque Ele tem uma revelação para te dar. Pedro, o tempo que Pedro ficou no barco, a revelação veio para ele depois, e o que aconteceu? Pedro veio com a rede cheia de grandes peixes. Enquanto nós estamos dando ouvidos, o Senhor está ministrando nosso coração, nos curando, nos sarando, nos orientando, nos trazendo a revelação da palavra. E aí o profeta está dizendo, sobre a minha guarda eu estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Olha que coisa interessante. E vigiarei para ver o que fala. Olha como o Espírito Santo está ministrando no nosso coração hoje, igreja. Talvez você está precisando de ouvir algo da parte de Deus, não da parte da pastora. Eu sempre falo que eu não tenho nada de bom para te oferecer assim, humanamente falando. Eu só tenho um espiritual. A revelação da palavra para te dar o entendimento do Espírito Santo e dar que eu compartilho com você. O Espírito Santo testifica o teu coração. Mas você precisa estar com o coração totalmente aberto e receptivo. Não adianta nada eu estar ministrando aqui, ter me preparado, né, buscar a Deus por uma palavra para mudar a sua história. Você está com o pensamento, amanhã eu tenho tanta conta para pagar, amanhã eu tenho tanta coisa para resolver. Ai meu Deus, será que eu fechei o portão da minha casa? Né? Eu lembro do irmão na igreja, comprou um carro novo, toda hora olhando para trás, toda hora, todo culto, eu tirava atenção de todo mundo, toda hora olhando para trás, e acabava o culto e achava fora. Não dá nem tempo de cumprimentar, falar, irmão, eu falo, irmão, ele está virando a esquina. E era irmão tão ativo na igreja. Não, lógico que a culpa não foi do carro, né, irmãos? É a pessoa que não vigiou. Por quê? Porque ele veio para a igreja com um carro novo, o carro ainda não estava no seguro, a igreja ficava num bairro perigoso, e ele ficava preocupado. Será que vão roubar meu carro? E o que ele poderia fazer se roubasse? Ele estava na igreja. Mas olha que o inimigo cega a pessoa, porque toda hora, olhando para se o carro estava lá. Você acha que ele absorveu alguma coisa do que estava rolando no culto? Não. E aí um dia eu consegui pegar ele. Eu acho que, se eu não me engano, eu pedi minha mãe para terminar o culto e fui lá para a porta. Quando ela disse amém, eu cerquei ele lá. Não, pastor, eu vou pedir para ele. Não, peraí. O que está acontecendo? O senhor está sempre saindo das carreiras. Não, pastor, eu comprei um carro novo e o carro não está no seguro, eu estou com medo de roubar. Aí eu chamei ele um pouco mais sério, né? Eu dei pastorear também. Não é só um abraço, oi, tudo bem, tem que dar todo segmento. Falei, irmão, olha aqui para mim. Quem é que te deu o carro? Jesus. Falei, sabe que Jesus ia te dar uma bênção para deixar o inimigo te tirar? Será que Jesus ia te dar uma bênção para te tirar da presença dele aqui dentro da igreja? Voltando aqui à igreja que eu preguei na sexta-feira, eu estava falando, o diabo não quer tirar ninguém da igreja, não. Quem saiu, ele já queria sair mesmo. Mas não foi culpa do diabo, não. Porque o diabo ele quer até manter as pessoas na igreja. Não é, pastor? Sim, mas ele quer distrair as pessoas na presença de Deus, para perder aquela oportunidade. Igual Ana, lembra? A pregação de Ana? Ana todo ano ia para o templo, mas perdia tempo prestando atenção nas provocações de Deus. E Ana não era abençoada. Então, está falando com o irmão, quem te deu foi Jesus. Você acha que Jesus não pode guardar o seu carro enquanto o senhor está na presença dele, cultuando e adorando? Aí ele falou, poxa, pastora, não tinha percebido isso. Isso foi uma questão de quase uns 2 meses, irmãos, que eu estou falando para você.
E nesse período aquele homem adoeceu muito feio, mas a palavra não entrava, irmãos. E quando não entrou, não tinha santo que fazia o milagre. Então é a palavra que vai trazer vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda porém o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Esconde-as no meio do teu coração, porque elas são saúde e vida para os teus ossos. É esse Deus que nós servimos, amém? E aqui ele está dizendo: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo. E o que eu responderei quando eu for o quê? Arguido. Tem gente que entra em situações, irmãos, esse arguido aqui significa perguntado, enfrentado, acusado. Tem gente que recebe acusações do inimigo e ela não sabe nem o que responder. Tem gente que está em situações com outras pessoas que as pessoas nem questionam até Deus sobre a fé. E a pessoa não sabe nem o que responder. Aí começa uma briga, uma discussão. Porque ela nem percebe o que ela está fazendo. Ela está tão aflita, não se prepara para aquele momento. Esse momento é único, irmãos. Esse momento que a gente está aqui, não vai ter outro igual. Não vai ter outro 31 de maio de 2026 na sua vida nunca mais. Pode ter de 2027, mas de 2026 vai ter mais. Então é o nosso momento quando nós estamos na presença de Deus, de aproveitar. Não, Deus me trouxe aqui hoje por um motivo. Vou ver o que ele fala comigo. Vou vigiar. Será que meu pensamento não está longe? Será que meu coração está cheio de ansiedade? Será que eu não estou aqui no lugar de esconder no meio do coração a palavra de Deus? Será que eu não estou com uma lembrança antiga, amarga, uma mágoa, um ressentimento, alguma coisa, uma ansiedade, uma preocupação? E ele está dizendo: para ver o que fala comigo, que eu responderei quando eu for o quê? Perguntado, arguido. Quando chegar até mim. Tem gente que não vigia nem o que fala. Às vezes assume compromisso e quando ela vê, já está dentro do negócio. Mas nem orou a Deus para saber se é de Deus. Na aflição, não é de Deus, é de Deus. Tem que tomar cuidado. Continuando aí. Versículo 3. E aí ele começa a trazer aqui as revelações, irmãos, do tempo de Deus para a nossa vida. Depois que você faz o preparo, olha o versículo 3 que vem dizendo: porque a visão, ou seja, o que é a visão? É o entendimento daquilo que Deus está te mostrando. Amém? É a revelação da palavra. Lembra do centurião? Uma palavra basta. Somente uma palavra. E o meu criado sarará. Continuando aí. Porque a visão ainda é para o tempo determinado. Qual é o tempo determinado? Eclesiastes 3:1. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vai dar tempo, irmãos. Deus está dizendo: olha, o tempo é agora. Então você precisa se preparar para receber a visão, a revelação. Eu também brinquei alguns domingos atrás de gente que quer ver anjo. Pastor, eu queria tanto ver o anjo. Queria tanto ver Jesus encarnoso. Queria tanto ver isso aqui no ministério, uma revelação, qualquer coisa, né? Tem gente que busca muito essas coisas. Mas a revelação da palavra está aqui, ó, brilhando diante dos olhos todo o tempo. E aqui, irmão, nessas palavras simples do Evangelho, da palavra de Deus, que Deus pode mudar a história de qualquer pessoa. Não existe para Deus problemão ou probleminha. Para Deus existe oportunidades. Se você hoje chegou aqui, não, pastor, eu entendi que eu preciso me preparar, e você fala algo com Deus, você trata algo com Deus, aí no seu lugar mesmo, Deus ele começa a trabalhar sobre a sua vida, para fazer acontecer aquilo que a palavra dele está sendo ministrada para você. Porque o compromisso de Deus não é comigo. Eu não tenho compromisso nenhum comigo, não. Nem obrigação de ter. E muito menos com você. Não, pastor, não. O compromisso de Deus não é nem comigo, nem com você. O compromisso de Deus é com a palavra dele. Ele honra a palavra que sai da boca dele. Lembra que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem. Mas tem gente que só lembra do pão. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O profeta Isaías diz: eu velo sobre
a minha palavra para fazer cumprir a sua vida. Deus está aqui, ó, velando, cuidando, para que isso que Ele está falando com você hoje venha acontecer no dia de amanhã. Mas não pode, irmãos, a pessoa entrar de qualquer maneira na presença dele. Tem que ter uma preparação. Essa parte do louvor que a gente vai, não é desculpa a expressão de passar o tempo encher linguiça. Não, é para preparar o nosso coração. Para que quando vier a palavra, ele já está preparado, a terra do meu jardim, preparado para receber a preciosa semente. Pois quem leva a preciosa semente, andando e chorando, sem dúvida voltará trazendo consigo seus muros. Voltará com alegria, irmãos. Amém? Então está dizendo no versículo 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim vai acontecer o que, igreja? Falará. Deus, Ele quer falar conosco no começo da situação até o fim dela, para trazer para nós um resultado, para trazer para nós uma direção de vida. Ele continua dizendo, e não mentirá. Meu irmão, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para voltar atrás. Olha que coisa maravilhosa. Irmão, você já conheceu um mentiroso, não já? Pastor, até eu já na vida já contei muita mentira. Acho que todo mundo passou por isso, né? De contar mentira e de conhecer um mentiroso com a lábia que engana até o vento, irmão. Já viu esse tipo de pessoa? E dá mão até no vento? É o tal do mentiroso. Mas a Bíblia diz em João 8,44 que quem conta mentira é filho de quem? É filho de Deus? Não é filho do diabo. Pastor, está amarrado, meu pai é Deus. Mas se você conta mentira, automaticamente sua paternidade é do diabo. Amém? Ele que passa a ser seu pai. Mas voltamos aqui. Deus não é homem para mentir. Às vezes alguém mentiu para você na vida, irmão. Te prometeu algo e não cumpriu. Você foi esperando, perdeu tempo, confiou, ficou ansioso e a resposta não veio. Já esperou uma resposta de algo que você precisava resolver? Dá uma ansiedade na gente, não dá? Aquele negócio de resolver logo? Quem causa na justiça é assim. Coloca a causa na justiça lá e fica todo mundo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Né? A gente fica, a carne da gente fica ansiosa. Pastor, mas como é que eu resolvo isso? Você se preparando, Senhor, eu sei que a resposta vai vir e vai ser favorável. Tem que determinar, irmãos. Aqui está dizendo porque a visão ainda é para o tempo determinado. E Ele determina o tempo das coisas, não é Deus? Ele já determinou que vai dar tempo de cumprir todo o propósito para o céu? Ele já falou isso para você? Ele não diz lá em Jó capítulo 28, 22, 28, determinando todo o negócio, ser te afirme que a luz vai brilhar no teu caminho? Deus não te prometeu isso? Seja uma pessoa determinada, irmãos. Mas determine no tempo de Deus. Senhor, o Senhor disse que vai dar tempo. Eu estou confiando. E às vezes a gente tem que lutar contra a gente mesmo. E dá uma ansiedade, dá um nervoso. Você fica nos nervos da flor da pele. Mas se você deixar o Espírito Santo tratar, você vai conseguir passar esse momento de turbulência com calma e com essa pecinha chave que eu vou falar para você aqui agora. Versículo 3. Porque a visão ainda é para o tempo determinado e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Qual é a pecinha chave, pastor? Fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera. Você não está esperando em Deus? Ô minha alma, por que já vai? Espera no Senhor, pois Ele virá. Se a gente for prestar atenção na palavra, Deus está todo o tempo falando com a gente. Todo o tempo Ele tem uma palavra para nós. Ele diz que você vai vencer. A palavra dizendo sobre todas as coisas, você fez mais do que vencedor, né? Não temas, a Bíblia está recheada de Gênesis e Apocalipse, de frases para você todos os dias. Não temas. Segundo os estudiosos, tem 365 vezes a palavra não temas que aparece na Bíblia. Um dia, todos os dias, por ano. Todo dia, né? Quando você acordasse, viesse uma mensagem no seu celular. Ô Maria, não temas. Ô José, não temas.
Ô Miguel, não temos. Você imagina? Só que o Espírito Santo, ele traz reforma dentro do nosso interior. Quando a gente está preparado, a gente fica sensível ao Espírito de Deus. Você já teve o ouvido entupido por cera? Não, um negócio estranho, não dá? Você fica tentando, mexendo, você não ouve direito. Mas aí procura um bom profissional, quem vai lá, lava o ouvido, você ouve até demais, né? Pastorzão, eu estou nessa fase, não precisa de lavagem não, mas eu estou nessa fase de começar a me incomodar com o barulho, né? Minha mãe já está nessa fase bem à frente que eu, porque hoje eu estava no volume normal da televisão dela, assim, mas trazendo isso para o espiritual, cada vez que você se prepara, você busca a Deus, você se torna uma pessoa sensível. E você vai ouvir a voz de Deus. Não vai precisar de ninguém te falar. Ó, Deus está mandando te dizer, sai fora disso. Sabe por quê? Porque o próprio Espírito Santo já fala conosco. É só ter um ouvido sensível para ouvir. O próprio Jesus disse que nos últimos tempos o Espírito Santo, ele falaria ao nosso coração e nos diria o que a gente precisa não fazer. Ele nos ensinaria. Então não seja ninguém que está te dando recado, não. Sai fora disso. Às vezes é o coração do homem que está falando, porque está olhando a sua situação, está com, entre aspas, dó de você. Deus manda te dizer. Deus usa o Espírito Santo. Hebreus capítulo 1 diz que em outro tempo Deus usava os profetas para falar. Hoje Ele nos fala pelo Filho, que é pela sua palavra. Para justamente não confundir ninguém. Para não ficar naquela, será que foi Deus mesmo? Se está na palavra, foi Deus. Sabe da palavra, eu já não tenho compromisso. O compromisso dele é com a palavra. Você vai para o capítulo 3, versículo 2. Olha só. Capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e olha o que o profeta está mostrando aqui. Ele começou a dar ouvidos à palavra do Senhor e algo dentro dele estremeceu. Eu temi, Senhor. Temor é de respeito, não é de medo, não. É de respeito. Irmãos, quando você recebe uma revelação de Deus, você sente a fé, ela sofre um fogo que te estremece tudo por dentro. Você tem certeza que aquilo ali é assim. Aquilo ali é Deus tratando com você. Mas Deus não vai tratar de qualquer maneira. Mas eu fui no culto. A igreja é de porta aberta. Às vezes entra, senta com medo aí, né? Um embriagado, e entrar, todo mundo entra. Né? Já viu aquela piadinha sem graça? Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Não estou chamando vocês de cachorro, não, está amarrado, tá? É só um ditado que tem fora. Isso quer dizer que qualquer pessoa entra. O fato de estar dentro da igreja, irmão, eu sempre brinco, né? Carregar bem debaixo do braço, tomar que usa um perfume bom, né? Carregar bem debaixo do sovaco ali, ter carteirinha de membro, ter carteirinha disso, ter certificado daquilo, não te torna propriamente um filho de Deus. Às vezes pode te tornar um religioso, que é o que está cheio aí. Lembra quando Jesus ele tratava os fariseus? Os fariseus eram os inimigos de Deus, né? Sabe quem eram os fariseus? Eram os membros da igreja. Eram os membros do Sinédrio naquela época. Eram frequentadores das sinagogas. Era um povo que, entre aspas, se achava mais santo do que os outros. Era um povo religioso. O povo da época era os fariseus. Hoje está cheio de fariseu. Gente que se veste de crente, mas chega em casa, espanca a esposa, espanca o filho. Está cheio de fariseu nos dias de hoje, que dentro da igreja está portando a Bíblia, mas em casa está contando mentira, passando a perna no sócio, fazendo gato de luz, né? Fazendo gato na água. Falei isso no ano passado, o irmãozinho ficou puro zóio aqui. Puro zóio, não é nada, puro zóio. Pois a esposa dele falou, pastora, lá em casa é na luz e na água. Só não dá no vento porque não pode. Mas vai falar com ele. Não é os meus direitos.
Sou de Jesus, mas não sou bobo. Se o governo me rouba, eu roubo do governo. Porque ladrão que rouba ladrão, como é que é o ditado? Eu espero que tenha dado tempo de ele pedir perdão. O negócio é sério. O negócio é muito sério. É muita gente querendo fazer justiça à própria alma. É lutando contra a carne e sangue todo dia. Está cheio de religioso, com a Bíblia bonitinho, né? Saio, saiote, paletó, mas no dia a dia, irmãos, totalmente com o coração longe. Jesus não quer a sua roupa de crente, Ele quer o seu coração crente nele. Amém? É isso que Ele quer. Ah, não, pastor, coisa de gente assim, parei de usar maquiagem, não pinto o cabelo, né? Você não cuida do templo do Espírito Santo, não, nem perfume, essas coisas eu não uso mais, só uso sabão de coco. Não imagina a situação da pessoa, né? Isso é servir a Deus? Isso é falta de zelo com o Espírito Santo. Sabia que Deus ele é limpo? Não só pela santidade, mas Deus não vem nem no ambiente sujo. Quer ver uma coisa? Não precisa abrir sua Bíblia, não. Vou falar aqui rapidamente antes da gente encerrar. Deus, ele é arquiteto de todas as coisas. Se um homem acha que inventou uma coisa, ele já tinha feito muito antes. Ah, o homem inventou a roda, inventou o fogo. Deus já tinha inventado isso há muito tempo. Criado isso há muito tempo. E Deus, ele criou um banheiro para os servos de Deus. Quando o exército estava acampado, o povo de Israel estava acampado, o tempo do Velho Testamento era um tempo muito de guerra. Até ali Salomão, mais ou menos, tinha muitas guerras entre o povo de Deus. Era uma guerra mesmo. Saiu do tempo dos reis, entrou no tempo dos juízes, era tudo guerra. Era a espada mesmo, olho por olho, dente por dente. E o povo de Israel era muito perseguido por lá nos dias de hoje. O povo de Deus é perseguido. Fazer a vontade de Deus. E imagina o exército todo acampado, naquela época não tinha banheiro, irmãos. Então o soldado ia ali e fazia em qualquer lugar. Fazia no meio um cantinho, ou no meio dos outros, a gente não sabe também, era cultura, né? Era tudo homem lá, tudo espalhado. E ela fazia alguém num canto, as férias no outro. Você imagina como que era aquele arraial? Era fedido, irmãos. E aí Deus fala, olha, limpa o arraial, fala com os soldados, para quando fizerem as necessidades, pegar uma pá e enterrar. Criou a primeira força ali, entre aspas, né? Para que quando eu possa descer no arraial, eu esteja num lugar limpo. Deus é limpo, irmãos. Você acha que Deus vai habitar num corpo desleixado? Em alguém que não se cuida? Eu estava falando para minha filha essa semana. Às vezes a pessoa pega, irmãos, por não saber o que fala. Eu estava assistindo um culto de uma pastora que eu gosto muito, acompanho ela desde o início que eu entrei na Igreja da Graça. E ela estava contando o testemunho de uma membro lá da igreja dela. A membro, logo assim que começou a desenvolver o corpo, na fase de adolescência para jovem, os seios cresceram muito. Mas cresceram muito mesmo. E o cabelo dela enchia muito. E era um cabelo, naquela época não tinha esse negócio de beleza natural, né? Naquela época tinha o cabelo enroladinho, né? Cacheadinho, mais fechadinho, era cabelo ruim, né? Chamava cabelo de pico. Então, o que ela falava? Ai, Senhor, ela falando com Deus. Ai, Senhor, não sei para que esse cabelo tão ruim, esse monte de cabelo, eu não preciso desse monte. Dá para fazer uns 3, 4, 5, 6 perucas com esse monte de cabelo. Para que esse seio tão grande? Ah, você chega e dói as costas, é feio, todo mundo fica olhando. Ela reclamou. Passou um tempo, irmãos. O que aconteceu com ela? Deu um câncer nela. Ela teve que tirar as 2 mamas e ficou carequinha. Aí ela estava falando com a pastora. Ela contando testemunho. Ela, pastora, na época eu falava besteira e nem me ligava. Naquela época eu estava abrindo a porta para Satanás entrar, já desde novo, porque eu não observei a palavra. E na minha língua tem poder da vida e da morte. Aí ela, hoje eu reconheço
reconheço isso. Glória a Deus que o Senhor poupou a minha vida para contar esse testemunho para muita gente não fazer igual. Eu estava falando da minha filha, né? Ela está em fase de transição de adolescente, estava falando isso para ela. Não reclama do corpo, não. Não reclama do cabelo, não. Ah, mas eu sou diferente das meninas da minha idade. É diferente, ninguém é igual. Temos 5 dedos nas mãos, 5 são dedos, mas são iguais? Não. Tem que ser diferente deles. Então, às vezes, a gente se compara e abre porta para Satanás uma coisa boa. Ah, para quê? Te falo, toda vez já reclamei muito no cabelo. E quase perdi também. Cheguei a ficar careca uma parte aqui, ó. Reclamava muito. Reclamava que era muito magra, e eu realmente era muito magra. A magra mesmo. Magra te dava dó. Chegava a andar encurvada, de tão magra que eu era. Eu vivia tomando, né? Falava que eu anticoncepcional engordava, eu tomava. Comprava lá escondido, tomava. Já tomei portões de suplemento de academia para me engordar. Tudo que você pensar que eles falavam que engordava, eu tentei. Né? Aí quando eu cheguei quase a 90 quilos, irmãos, né? Eu falei, meu Deus, irmãos, dói tudo, dói a coluna, dói as pernas, dói os pés. Para você fazer um procedimento cirúrgico é ruim, né? Você não tem aquela locomoção. Eu falei, Jesus, me perdoa, me ajuda a emagrecer, me ajuda, Senhor. Às vezes é uma coisa boa. Ah, meu salário não dá para nada, né? Meu salário é só para remédio. Sabe para que vai ser seu salário? Só para remédio. Só para remédio. Seu salário não dá para nada. Porque você já está determinando assim. O profeta disse para você determinar coisas boas para esse tempo. Vou determinar a cura. Vou determinar o milagre. Vou determinar portas abertas. Senhor, me perdoe pelo passado que eu era ignorante, falei de besteira na minha vida. Mas agora eu quero viver um tempo bom, porque a visão é para esse tempo, irmãos. Versículo 2 ainda. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Senhor, misericórdia, que a gente fala muito besteira. Mas eu quero ser avivado. Aviva a tua obra no meio dos anos. No meio do ano é quando, igreja? Junho. Nós vamos entrar em junho daqui a algumas horas. Bateu pouco. De meia-noite, você está no meio do ano. Já estamos praticamente no meio do ano. E aqui está dizendo: aviva o Senhor a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. O que é ser notificada? Será avisada. Quando a pessoa recebe uma intimação, ela é notificada. Quando tem uma multa, ela recebe uma multa, ela é notificada. Mas você quer ser notificado com coisa ruim? Você quer ser notificado com prejuízo? Com diagnóstico médico errado? Com notícia ruim lá da sua família? Está amarrado em nome de Jesus. Eu quero ser notificado com coisas boas que o meu Deus tem para mim. Uma palavra favorável, algo que vai avivar a minha fé, e eu vou entrar com o pé direito, com o pé esquerdo, vou entrar com o corpo todo. O Senhor vai avivar. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. E na ira, lembra-te da tua misericórdia. Senhor, a resposta. Se um dia eu errei, andei errante, Senhor, me perdoa. O Senhor é misericordioso. O Senhor já renovou na minha vida a misericórdia hoje pela manhã. Não é assim que o profeta fala? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam todas as manhãs. Ele já renovou sobre a tua vida, meu irmão, porque Ele quer que você seja abençoado. Para a gente encerrar, versículo 17, ele diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. O que o profeta está dizendo? Pode tudo estar um caos ao meu redor, pode
tudo estar se quebrando, governo se quebrando, país se quebrando, pode estar tudo acontecendo de ruim, perseguição, fofoca, crise daqui, crise dali, pode estar acontecendo tudo ao mesmo tempo. Mas ele já está preparado, porque lá atrás ele vigiou na presença de Deus. Amém? Ele recebeu a palavra de avivamento. E aí o que ele vai fazer no 18? Todavia, eu me alegrarei aonde? No Senhor. E exultarei no Deus da minha salvação. Quem vai te salvar do perigo? É Deus. Quem vai tirar essa situação difícil? É Deus. Quem é o único que é por você, sem jogar no seu rosto o que faz? Deus. Às vezes, irmão, nós não podemos contar com ninguém, mas Deus não falha. Ah, pastor, olha, agora eu precisava de alguém comigo, estou sozinho. Você não está sozinho, você está com Deus, e Ele não falha. E aí, versículo 19: Jeová, o Senhor é a minha força, e Ele fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ou seja, Deus quer você andando por cima e não por baixo. Deus quer que você seja cabeça e não cauda. Deuteronômio 28 diz isso. Tudo que você colocar com a mão abençoada será. Se você der ouvidos, irmão, se você se preparar para buscar a Deus, não há o que temer. Ele vai ser contigo. Ah, pastor, mas como é que eu vou tirar o recurso? Ah, pastor, mas como é que vai acontecer esse milagre? Espera em Deus, meu irmão. Se demorar um pouquinho, e a gente é ansioso, só espera um pouquinho. Às vezes você está se precipitando em buscar ajuda, onde Deus está querendo te dizer: espera que eu vou te dar. Sabe por quê, irmão? Para a gente não depender de homem nenhum. Porque o homem sempre vai jogar no nosso rosto o que faz. Mas Deus não. Ele lança sobre nós. É a bênção que enriquece e não acrescenta coisa. Você crê nisso? Aplauda Jesus bem forte para a glória de Deus. Maravilha. Aleluia. Você tem um Deus, meu irmão. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus, olha isso, que não vai deixar essa luta me matar, essa luta me matar, desespero me tomar.
Se Deus te dá uma palavra, fique nela. Não importa como está a figueira, não importa se não há barulho das vacas nos currais. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Nossa alegria tem que estar no Senhor. Todavia eu me alegrarei e estarei no Deus da minha salvação. Só o Senhor pode te salvar dessa situação, onde muita gente diz que não tem mais jeito. Talvez você passou até a crer dessa forma, de tantas pessoas que estão falando: não tem jeito, não tem jeito, é assim mesmo, não tem jeito. E aonde você chega, as pessoas falam a mesma coisa, você liga a televisão, é a mesma coisa. Talvez em alguma parte você perdeu até se preparar, já está crendo na mesma coisa. Mas eu te desafio a ser avivado, meu irmão. Um dia me perguntaram: pastor, o que é avivamento? Eu perguntei para a pessoa: o que você acha que é avivamento? E a pessoa me respondeu: para mim, avivamento é quando a igreja está cheia, é quando as pessoas começam a pular, a cantar, a gritar. A igreja não está parada, está em movimento. Eu sorri para essa pessoa e disse: o avivamento verdadeiro é quando a palavra está no interior do coração. Porque ali não vai precisar do balanço da música para se alegrar. Não vai precisar de emoções para exultar e pular de alegria na presença do Senhor. Eu disse para as pessoas: se um dia a igreja esvaziar, e se não houver quem toque canções, o avivamento vai morrer. Aquela pessoa baixou a cabeça e o temor de Deus veio no coração. Pastor, eu não tinha pensado. Meu avivamento é o próprio Deus cumprindo a palavra, é o próprio Deus te preenchendo com a presença, é te dando a certeza das coisas que se esperam, para você provar aquilo que você ainda não vê. Se muitos dizem que não tem jeito, não vai dar tempo, fique com a palavra. Espera um pouco, ela não tardará. Ouvir a tua palavra, Senhor, é ter mim. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. E na tua ira, lembra-te que tu és Deus misericordioso. Deus não quer ver você perecer, meu irmão, mas Ele quer te ver abençoado, experimentando que é bom, perfeito e agradável a palavra dele na sua vida. E Ele diz: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer tudo conforme os teus mandamentos,
avivamento. Tomamos posse de um junho abençoado, de grandes coisas que estão por vir. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Vamos aplaudir bem forte. A glória de Deus seja avivada em nome de Jesus. Amém? Irmão, receba a cura do teu corpo, da tua alma. Receba um milagre na sua família. Receba a prosperidade que é dom de Deus. E vai cumprir a palavra de Deus. Vai obedecer. Vai adorar. Vai crer. Com certeza Deus está já trabalhando em seu favor. Amém? Nós seremos um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Em nome de Jesus. Deus abençoe até quarta-feira da família. Em nome de Jesus.